Fala galera, Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Nanatsu no Taizai e é claro que nós vamos falar sobre o Escanor. O mangá 326 ainda não saiu legendado, mas quando sair vai ter a review aqui pra vocês, detalhadamente. Mas a gente já viu esse capítulo e sabe que o Escanor vai utilizar o seu The One, ele está utilizando o The One. Será que ele vai sobreviver? Será que essa vai ser a última batalha dele? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí para dar aquela fortalecida antes que você se esqueça. E também não se esqueça de fazer parte da turma, então se inscreva aí no canal. E já que nós estamos falando sobre Escanor, você sabia que você pode desenhar ele, qualquer outro personagem que você queira, de uma maneira muito fácil e divertida? Pois o curso FanArt 2.0 está com novos módulos que te ensina a desenhar ao nível Pro. E é claro, você que já sabe aí desenhar, você pode melhorar as suas técnicas. Então esse curso se encaixa para qualquer pessoa sem precisar daquele famoso dom. Então não perca tempo, acesse o primeiro link da descrição e confira, que está com uma ótima promoção. Assim você aprende a desenhar e também ajuda o canal. Então aguardo geral lá! Então galera, o capítulo 326 saiu, mas não com a legenda oficial. Mas quando sair, como eu falei pra vocês, vai ter review aqui no canal. Mesmo sem a legenda oficial, a gente já sabe de muitas coisas que vão acontecer nesse capítulo. Um exemplo deles é o Escanor, que está utilizando o seu The One, aonde deixa muitas pessoas felizes e outras preocupadas. Até porque quando o Mael estava conversando com o Escanor, deu para entender com todas as letras que seria o último The One. E para quem não lembra, Escanor estava muito doente, isso devido até mesmo pela graça do Sol, pela utilização de tanto poder, pois ele é um ser humano comum com o poder de uma divindade. Então a graça do Sol vem prejudicando ele pouco a pouco, e por isso que ele utilizou apenas o The One 2 vezes na história de Nanatsu no Taizai. Essa agora do capítulo 326 é a terceira vez que ele utiliza o The One. Então é por isso que ele acaba utilizando poucas vezes esse poder. Até porque se ele utilizasse todas as vezes, os 7 pecados capitais não precisariam lutar. Pois como a própria Merlin disse, Escanor ao meio-dia é a própria reencarnação do poder. Mas será que todo esse poder será o suficiente para derrotar o Rei dos Demônios? E após esse 1 minuto passar, será que o Escanor vai sobreviver? É sobre isso que nós vamos falar agora. Então galera, pra gente começar a falar se o Escanor vai sobreviver após utilizar o The One, a gente tem que pensar no mais óbvio. Será que o The One vai conseguir deter o Rei dos Demônios? E caso isso não aconteça, será que o Escanor pode morrer em vão? Então pra gente se aprofundar ainda mais esse assunto, nós temos que lembrar a primeira vez que o Escanor utilizou o seu The One, que foi contra o Meliodas. Na primeira vez que ele utilizou esse poder, ele venceu o Meliodas com uma extrema facilidade, e digamos que foi apenas com um ataque. Ele usou sua própria mão com uma espada sagrada Escanor e praticamente cortou o Meliodas no meio, derrotando o Meliodas e o seu mod Assault apenas com um ataque do The One. Já na segunda vez que o Escanor utilizou o seu The One, ele estava batalhando com os Eldris, mas com os Eldris já foi um pouquinho diferente, pois ele estava usando a sua nebulosa sinistra, ele tinha o seu próprio poder, pois ele é bastante forte e além disso ele tinha um pouco do poder do Rei dos Demônios emprestado. Então teve um momento da batalha que nós vimos os Eldris lutando pau a pau contra o The One de Escanor. O Escanor acabou utilizando a mesma habilidade que ele usou no Meliodas em cima dos Eldris, a sua espada sagrada Escanor, mas os Eldris conseguiu detê-lo parcialmente apenas com a sua espada e o seu poder. Mas no final das contas, esses dois ataques ficaram ali equilibrados, mas o Escanor conseguiu quebrar a nebulosa sinistra dos Eldris. E depois disso nós vimos aquele ataque cômico, a dedada sagrada de Escanor. A sua lança só não matou os Eldris, pois o Shender acabou salvando os Eldris no último minuto, trazendo a noite para aquela batalha, fazendo assim o Escanor voltar para sua forma base. O que eu quero falar com isso tudo? Na primeira vez que o Escanor utilizou o seu The One, ele venceu o Meliodas com uma extrema facilidade. Já na segunda, ele teve uma dificuldade. Imagine agora a terceira.
pois o Rei dos Demônios não está mais no Lago Mágico. Ele não consegue recarregar o seu poder, mas o Rei dos Demônios está utilizando todo o seu poder. Ele conseguiu recuperar. Então, se o Escanor teve uma dificuldade com os Eldris, é claro que ele vai ter uma dificuldade também contra o Rei dos Demônios. Qual será o nível dessa dificuldade? Não sabemos, mas vai ser mais difícil. O que vai ter diferente dessa batalha para as outras é muito simples. O Escanor está enfrentando uma pessoa que é muito mais poderosa que o Meliodas e os Eldris naquela época, e ele já teve uma certa dificuldade. E além disso, estamos falando do Escanor de tempos diferentes, pois nas outras ocasiões o Escanor estava ali com seu vigor, estava ali boladão. Agora ele está doente. Ele é uma pessoa que está com a sua saúde frágil por conta da graça do sol. Então a diferença é essa: ele está enfrentando uma pessoa muito mais poderosa e doente. Mas a diferença não fica só aí, meus amigos, pois o Escanor não está lutando sozinho. Então, como o próprio Meliodas acabou falando ali no finalzinho do capítulo, eles vão iniciar o plano para derrotar o Rei dos Demônios. Então, com essas palavras fica muito explícito que o Escanor não vai lutar sozinho. Vai ter ajuda de muitas pessoas, e essa, digamos que eu possa estar enganado, mas vai ser a primeira vez que o Escanor vai precisar de amigos, de companheiros para derrotar um inimigo, mesmo ele utilizando todo o seu poder. Como todo mundo sabe, o Escanor não tem domínio sobre a graça do sol, e nós vimos que uma pessoa que tem domínio é capaz de fazer. Apenas com o Cruel Sun, o Mael, com a graça do sol que ele tinha ali pegado de Escanor, ele conseguiu derrotar o demônio primordial. Já o Escanor, com a graça, apanhou feio para o demônio primordial. Então uma pessoa que não tem domínio apanha para o demônio primordial, e outra que tem o domínio derrota apenas com Cruel Sun. E depois nós vimos que a graça, o Sunshine, percorre por todo o corpo. Isso nos mostrou que o Mael foi capaz de deter a espada dos Eldris em apenas questão de segundos, em apenas se aproximar dele. Já o Escanor, mesmo com seu D1, não foi capaz de derreter a espada. Aí você fala assim, aí você pode falar assim, ah, mas os Eldris naquele momento estavam utilizando a nebulosa sinistra, mas contra o Mael ele também estava, e foi com esse ataque de Eldris que fez o Mael se aproximar dele, e foi nessa que os Eldris se ferrou. Então nós vemos uma diferença de uma pessoa que domina para outra que não tem um domínio. Agora que eu dei uma explicação que sim, mesmo o Escanor utilizando o D1, ele vai precisar de seus amigos, depois dessa batalha, será que o Escanor vai sobreviver? Como nós vimos, o Mael não é capaz de curar o Escanor da sua doença, pois digamos assim que é uma doença natural que foi causada pela graça do sol, pois o Mael foi capaz de curar todas as suas feridas naquela batalha quando ele estava lutando contra um filhote de Endura, e não foi capaz de sará-lo dessa doença. Então nós já podemos descartar tanto o Mael quanto a Elizabeth. Os dois não serão capazes de curar o Escanor, pois Elizabeth também já utilizou o recuperar vigor em cima de Escanor e ele continua doente do mesmo jeito. Então nós precisaríamos de pessoas que seriam capazes de curar o Escanor. Então nesse momento que nós começamos a falar sobre a divindade, a graça do sol vem dela, é uma parte do poder da divindade suprema. Então, como a graça do sol escolhe a pessoa e acabou escolhendo o Escanor por ter um coração gentil e blá blá blá, seria muito óbvio que ela tem esse poder para curá-lo. Mas a questão é o seguinte, será que ela vai aparecer nos próximos capítulos de Nanatsu no Taizai? É claro que ela vai aparecer, até porque ela só apareceu uma única vez em um flashback. Já o Rei dos Demônios estava quase ali virando um protagonista do mangá, então é óbvio que a divindade suprema vai aparecer em algum momento. Fora ela, existe mais alguma outra pessoa que pode curar o Escanor? É claro que existe, mas não sabemos quem é. Todo mundo lembra sobre aquela famosa previsão do Hulk, não podemos esquecer dela, onde dizia que o equilíbrio tinha ali se quebrado e precisaria ser restaurada, e por isso um novo rei iria renascer. Que rei é esse que até agora não apareceu? Será que é o Rei Arthur que pode aparecer, ou até mesmo essa frase tem a ver com a divindade? Então, se vocês quiserem um vídeo falando sobre essa tal previsão do Hulk,
comente aqui e deixe a sua opinião. E é claro, além de você deixar a sua opinião, se você quer esse vídeo, é muito importante que vocês deixem o seu like nesse vídeo aqui. Vocês gostaram da possibilidade do Escanor permanecer vivo ou vocês acham que realmente será o fim dele? Enfim, comente aí que eu vou estar lendo todos os comentários e tentando responder a maioria de vocês. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo!